Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2021 com a lição dos jovens, currículo dos jovens. É uma alegria ter você sempre conosco, é um prazer estarmos aqui na Academia de Pregadores, produzindo um conteúdo para a glória do nome de Jesus e para o seu elevo espiritual. Nós vamos iniciar agora o nosso novo trimestre. No trimestre passado, estudamos sobre Ensina-nos a orar. Aprendemos com diversas orações de diversos personagens da Bíblia. E nesse novo trimestre, segundo trimestre de 2021, vamos estudar sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, com lições comentadas pelo nosso querido irmão Natalino das Neves. Nós vamos, a partir da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, nós vamos tirar lições para os nossos dias. Então seja muito bem-vindo a mim, a nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores. Como eu disse, esta é a capa da nossa lição, né? E como eu disse, nós vamos estudar sobre o cuidado de Deus para com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição do dia 4 de abril de 2021. A lição de número 1, onde nós trataremos sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. O nosso objetivo hoje é uma lição introdutória, né? Eu sempre digo isso aqui, a primeira lição é sempre uma lição introdutória, onde nós vamos tratar de alguns aspectos gerais da carta de Paulo à igreja de Corinto. O texto do dia nos diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo deixa claro para a igreja de Corinto esta filiação que a igreja de Corinto tinha, né? E nós todos temos, através da morte vicária de Cristo. A síntese da nossa lição nos diz que a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. Nós vamos perceber que um dos principais problemas que Paulo combate na igreja de Corinto era a dissensão, a divisão que havia ali. E a síntese, né? Quase que eu solto aqui a verdade prática, porque a verdade prática é da nossa lição de adultos, mas aqui na lição de jovens a síntese nos mostra que essa verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Como é bom quando a igreja está unida, quando ela pensa uma só coisa, quando nós conseguimos compreender as verdades de Deus para a nossa vida e o objetivo de sermos servos de Deus, servindo ao Senhor com inteligência, com integridade e, sobretudo, com unidade. Vamos lá. O nosso texto bíblico está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes, olha a forma que Paulo exalta a igreja de Corinto, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós. Nós vamos perceber que Paulo, ele inicia, né, essas saudações na carta
à igreja de Corinto, cumprimentando esta igreja, mostrando este enriquecimento da graça de Deus na vida desta igreja. Como você sabe, aqui nas nossas lições de jovens, nós fazemos uma aula mais rápida do que na lição de adultos, isto porque nós queremos criar este vínculo com você, que é o jovem da nossa igreja, e nós louvamos a Deus pela sua vida. O nosso objetivo aqui é também fornecer subsídio teológico e bíblico para o professor de escola dominical. No nosso primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre autoria, data, local e propósito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo é o autor desta carta, né? Ele vai tratar a religiosidade, isso fica patente para a gente, a religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram de Paulo um perseguidor da igreja de Cristo, pois ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Eu sempre digo que o que Paulo fazia enquanto perseguidor não era porque ele era mau, era porque ele acreditava o que era o correto a se fazer. E quando ele se converte, ele usa também esse desejo ardente de fazer o bem, claro, com uma mentalidade transformada, ele usa isso para o reino de Deus, e sabemos que ele foi o maior escritor da Bíblia, depois de Cristo, a personagem mais importante para o cristianismo, para a obra missionária no contexto da igreja primitiva, enfim. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a ocasião e sobre a data. Então, Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto entre 50 e 51 depois de Cristo, estava vindo de Atenas, ele estava reunido na casa de Priscila e Áquila, e depois também na casa de Tício Justo, ele estava ali reunido, que ficava ao lado da sinagoga, porque ele teve vários combates com os judeus da sinagoga, e Paulo então começou a ensinar na casa desses irmãos, e até que se converteu Crispo e Sóstenes, ambos chefes da sinagoga, Sóstenes foi espancado por causa da amizade com Paulo, enfim, mas ele permaneceu. O propósito da carta era orientar, nós temos aqui 3 propósitos dessa carta: orientar os crentes, depois que os da família de Cloe comunicaram o que havia acontecido entre os irmãos, essas dissensões, e nós vamos perceber que esses da família de Cloe eram pessoas preocupadas realmente com o bom andamento da igreja de Corinto. O segundo propósito, tratar de vários problemas, como, por exemplo, divisões que aconteciam ali na igreja de Corinto, fornicações, brigas internas levadas aos tribunais da cidade, e também a carta tinha como objetivo responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados aos ídolos, comportamentos de mulheres da igreja, modo de celebrar a ceia, enfim, aquilo que era a vida diária e a vida cotidiana da igreja. Paulo vai escrever essa carta para disciplinar a igreja de Corinto, para ensinar a igreja de Corinto, para resolver problemas específicos na igreja de Corinto. Segundo ponto, quem foram os destinatários da carta? E aí o comentarista vai tratar sobre a cidade de Corinto, mostrando que era uma cidade próspera, né? A cidade de Corinto era uma cidade próspera, tinha 2 grandes portos, tinha na cidade de Corinto
o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e a cidade de Corinto valorizava muito a sabedoria filosófica. Paulo, como um filósofo também, ensinado aos pés de Gamaliel, sabia falar a linguagem para aquela igreja e daquela cidade. Depois, no segundo parágrafo, nós vamos tratar aqui sobre a comunidade judaica em Corinto, e o nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui que durante a estadia de Paulo em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por muitas tensões na sinagoga, porque era uma comunidade muito legalista, e a igreja de Corinto, Paulo, o comentarista, fala de dois grandes perigos que a igreja de Corinto vivia: o legalismo e o antinomismo. Ou seja, o legalismo, a salvação por obediência a certos regulamentos e leis, e o antinomismo, uma igreja que queria viver sem leis. No terceiro ponto... Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Nós vamos tratar das principais características desta primeira carta. O comentarista vai nos dizer que esta primeira carta de Paulo, na verdade, já era uma segunda. O comentarista fala que foram escritas pelo menos 4 cartas, citando aqui na primeira carta, capítulo 5 e versículo 9, quando Paulo fala que já havia escrevido por cartas, embora Paulo cita aqui no singular. Paulo não fala que havia escrevido por cartas, mas por uma carta,
Então, não obstante o nosso comentarista colocar aqui 2 cartas anteriores a essas 2 que nós temos registradas no cânon do Novo Testamento, mas muitos estudiosos dão conta de uma só carta. Então, acredita-se que não foram 4 cartas escritas à igreja de Corinto, nem 2, como os 2 registros que nós temos, mas cerca de 3 cartas escritas à igreja de Corinto. 2 que estão registradas e uma que é referenciada aqui no capítulo 5, versículo 9 dessa primeira carta, Paulo dizendo que já havia escrito àquela igreja por uma outra carta. No segundo parágrafo desse terceiro ponto, nós vamos tratar da imaturidade espiritual dos crentes da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, Paulo chama de uma igreja carnal, e Paulo diz que queria tratar esta igreja como se eles já tivessem amadurecido, mas ele não podia tratar esta igreja, tinha que dar para esta igreja o leite racional, ou seja, era uma igreja que tinha todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja magnífica, que tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal. Nós falamos, ministrando lá para a revista, na revista dos adultos, sobre os dons espirituais, que estamos tratando lá na revista dos adultos, nesse segundo trimestre também, dizendo o seguinte, que a manifestação dos dons não é garantia de maturidade da igreja e nem garantia de espiritualidade. Os dons, eles promovem, ajudam a promover a santidade. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja imatura, que tinha diversos problemas de divisão interna. E estes problemas de divisão interna preocupavam muito o apóstolo Paulo. No terceiro parágrafo do terceiro ponto, vamos tratar sobre o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. E aqui Paulo vai citar, eu fiz questão de anotar aqui na minha revista, 4 pilares de confronto da mensagem da cruz com o estilo de vida da igreja de Corinto. 4 pilares. Paulo sabia que a mensagem da cruz condenava, primeiro, as divisões. Primeiro, condenava as divisões. Segundo, questionava a vanglória dos que praticavam escândalos. Terceiro, censurava a imoralidade sexual. E quarto, reprovava o comportamento egoísta. Então, nós temos aqui 4 estilos de vida da igreja de Corinto e que nós precisamos ter cuidado para não repeti-los. As divisões, a vanglória dos que praticavam escândalos, a imoralidade espiritual, que era censurada pela mensagem da cruz, e reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. Então, a pregação do evangelho, da mensagem de Cristo, confrontava a igreja de Corinto nesses 4 aspectos. E nós vamos perceber, durante todo esse trimestre, que Paulo vai falar desse evangelho que é loucura para o mundo, mas que é um evangelho que demonstra a sabedoria de Deus. Muito bem, esta é a nossa primeira aula, como eu disse, uma aula introdutória, muito importante. É importante durante esse trimestre você ler, você pesquisar e viver mesmo esses ensinamentos de Paulo na primeira carta para a igreja de Corinto, que trazem ensinamentos magníficos para a nossa vida. Que nós tenhamos um estilo de vida diferente desse estilo de vida que havia na igreja de Corinto. Que o nosso estilo de vida seja disciplinado pela palavra de Deus, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus. E na aula que vem, nós vamos continuar estudando a carta de Paulo à igreja de Corinto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.